Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 213 da nossa jornada, dia 1 de agosto, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 15, Atos 19, Jeremias 28 e Marcos capítulo 14. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, deixe Deus falar com você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 15. O capítulo começa mostrando as consequências das escolhas feitas no capítulo anterior. Sansão volta para buscar sua esposa, mas descobre que ela havia sido dada a outro homem. A partir daí, inicia uma sequência de vinganças entre Sansão e os filisteus. Sansão incendeia as plantações deles e, como resposta, os filisteus queimam sua esposa e seu sogro. Então, Sansão declara: "Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar." E o ciclo de violência apenas aumenta. Depois disso, os próprios homens de Judá, dominados pelo medo dos filisteus, vão prender Sansão, que estava escondido em uma rocha. É impressionante ver 3.000 homens indo amarrar um único homem. Eles já estavam tão acostumados a viver debaixo da opressão que preferiram entregar aquele que Deus havia levantado para libertá-los. Mas quando Sansão chega diante dos inimigos, o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele. As cordas se desfazem e, com uma simples queixada de jumento, ele derrota 1.000 homens. Não era a força da arma, mas a presença de Deus. E é interessante que um homem, cheio do Espírito do Senhor, faz o que 3.000 homens não conseguem. Depois da vitória, Sansão sente uma sede intensa e clama ao Senhor. Deus faz brotar água da rocha. Sansão bebe, revive e reconhece que tudo aquilo vinha do Senhor. Deus não nos fortalece apenas para as grandes batalhas. Ele também cuida das nossas necessidades depois delas. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Apesar das suas muitas falhas, Deus continuava usando a sua vida para começar a libertação de Israel dos filisteus. O poder nunca esteve em Sansão, mas no Espírito do Senhor que vinha continuamente sobre ele. Partindo agora para Atos, capítulo 19. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos que Apolo foi fazendo, mas que conheciam apenas o batismo de João. Depois de ouvirem sobre Jesus, são batizados em seu nome, e quando Paulo impõe as mãos, então o Espírito vem sobre eles. Vocês estão vendo como a gente tem falado sobre o Espírito Santo até agora? Eles passam a falar em línguas, a profetizar. Sabe, o Evangelho não é apenas uma informação. Ele realmente tem poder para transformação, e isso vem do Espírito Santo. Vimos no Velho Testamento, vimos no Novo e podemos experimentar nas nossas vidas hoje. Em seguida, acontece um episódio marcante. Alguns exorcistas tentam expulsar demônios usando apenas o nome de Jesus. Eles dizem: "Jesus, a quem Paulo prega, saiam." Mas o Espírito responde: "Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são?" Eles acabam derrotados, levam uma coça dos demônios e fogem envergonhados. O poder não está em repetir palavras, mas em ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, ser conhecido no mundo espiritual. O resultado disso foi um profundo arrependimento em Éfeso. Muitos confessaram seus pecados, queimaram publicamente os seus livros de magia e abandonaram a antiga vida. A palavra crescia poderosamente porque havia transformação genuína e não apenas emoção. O capítulo termina mostrando que a pregação do Evangelho começou a afetar até a economia da cidade, porque ali tinha fabricantes dos ídolos de Diana. Eles ficaram preocupados porque as pessoas estavam deixando a idolatria.
A perseguição surgiu não porque Paulo fazia confusão, mas porque a verdade confrontava interesses. No fim, até as autoridades reconheceram que Paulo e seus companheiros não haviam cometido crime algum. Quando Deus está conduzindo sua obra, Ele sabe até usar as autoridades para proteger os seus servos quando necessário. Partindo agora para Jeremias, capítulo 28. Aqui surge um contraste entre dois profetas. Ananias anuncia uma mensagem até que agradável. Diz que em apenas 2 anos o jugo da Babilônia seria quebrado e tudo voltaria ao normal. Jeremias até responde, amém. Quem dera fosse assim, né? Mas ele lembra um princípio. Um profeta só é confirmado como enviado por Deus quando a sua palavra realmente se cumpre. Então, se em 2 anos não se cumprisse, saberiam. Então Ananias quebra a canga da madeira que Jeremias carregava, tentando demonstrar que Deus quebraria o domínio da Babilônia. Porém, após esse ato, Deus nem espera os 2 anos para mostrar que Ananias falava por si mesmo. Deus responde dizendo que a canga de madeira seria substituída por uma de ferro. Ou seja, rejeitar a palavra verdadeira apenas tornaria a disciplina ainda mais pesada. Então, Jeremias confronta Ananias com coragem. Deus não o havia enviado. Ele estava fazendo o povo confiar em mentiras. Pouco tempo depois, exatamente como Jeremias profetizou, Ananias morreu naquele mesmo ano. Esse capítulo nos ensina uma verdade séria. Nem toda voz que promete facilidade fala em nome de Deus. A palavra do Senhor pode até confrontar, corrigir e chamar ao arrependimento, mas ela é sempre verdadeira. Melhor ouvir uma verdade difícil do que acreditar numa mentira confortável. E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 14 reúne alguns dos momentos mais profundos da vida de Jesus. Em Betânia, uma mulher derrama um perfume caríssimo sobre ele. Muitos chamam aquilo de desperdício, mas Jesus declara: ela fez o que pôde enquanto eu ainda estou aqui. Enquanto outros apenas criticavam, ela discerniu o momento, viu que precisava preparar Jesus para o seu sepultamento. Durante a última ceia, Jesus anuncia que seria traído. Institui a Santa Ceia dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue da nova aliança, façam isso em memória a mim. Judas, nesse momento, escolheu trair Jesus, mesmo tendo caminhado tão perto dele. Embora as Escrituras anunciassem que haveria um traidor, Judas continuou responsável pela sua própria decisão. A profecia não anulou a sua responsabilidade. No Getsemane, vemos a humanidade de Jesus. Ele ora: Pai, se possível. Ele diz: Paizinho, Pai, Paizinho. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus permanecia em oração. Depois da prisão, Pedro nega Jesus 3 vezes, exatamente como havia sido avisado. E em breve, veremos o que Jesus fará com Pedro também 3 vezes. Eu amo, é uma das minhas partes preferidas. Aquele homem que horas antes dizia que jamais abandonaria o Mestre, desaba em lágrimas quando o galo canta. A nossa autoconfiança sempre falha, mas a graça de Deus é capaz de restaurar até quem caiu profundamente, e em breve veremos isso. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque o Senhor é fiel, porque o Senhor derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, para que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo seja conosco todos os dias, que possa nos encher de dentro para fora, com poder, gerar transformação nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Que Teu Espírito Santo, Tua presença nos acompanhe o dia todo, Papai. Em nome de Jesus nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 214 da nossa leitura.